caso Daniela Pérez é um daqueles crimes que chocaram o Brasil e nunca saíram da memória do povo. A jovem atriz, que na época tinha apenas 22 anos, foi brutalmente assassinada em 1992 no Rio de Janeiro. O crime causou grande comoção nacional e gerou muita revolta, principalmente pela forma como tudo ocorreu e por envolver pessoas próximas à vítima. Até hoje, o caso Daniela Pérez é lembrado como um dos mais tristes e mais emblemáticos da história do país. E aí, pessoas, tudo bem com vocês? Eu sou a Naka e sejam muito bem-vindos ao Horror das Minas. Para quem não sabe, eu já trouxe esse caso da Daniela Pérez muitos anos atrás, lá no começo do canal, porém uma versão mais curtinha, com poucos detalhes, e como tinha bastante gente pedindo, eu decidi reformular esse roteiro, trazer muito mais detalhes em um vídeo bem grande e com mais qualidade para vocês, e eu espero que vocês gostem. Então, se você ainda não é inscrito no canal, aproveita e já se inscreve. A gente tem 2 vídeos por semana, mais de 400 vídeos aqui no canal, de casos criminais do Brasil e do mundo. Então, sem mais falação, bora logo pro caso. Daniela Ferrante Pérez nasceu no dia 11 de agosto de 1970. Ela era filha do engenheiro Luiz Carlos Sopiquet Pérez e da escritora Glória Pérez. A família morava no Rio de Janeiro e desde muito pequena, a Danda, como ela era conhecida pela sua família, deu os seus primeiros passos na dança. O que começou como apenas uma atividade recreativa, um hobby, logo se tornou a sua grande paixão e ela nunca parou de dançar. Na adolescência, ela ampliou seus estilos de dança, se envolvendo agora com jazz e sapateado, além do balé, que era sua grande paixão. Ela era uma pessoa muito dedicada, nunca faltava às aulas e treinava até 8 horas por dia. Toda sua dedicação fez com que, aos 18 anos, ela se profissionalizasse em uma das companhias de dança mais importantes do Rio de Janeiro. Nessa companhia, ela se especializou em dança de salão. A Daniela era envolvida com muitos tipos de artes e ela adorava um desafio. Então não foi surpresa para ninguém quando ela começou também a se expressar na área da dramaturgia. Em 1989, a companhia de dança que ela participava foi chamada para participar da novela Cananga do Japão na Rede Manchete. E assim, a Daniela fez a sua estreia como atriz, interpretando uma dançarina de tango. Foi inclusive durante um desses ensaios que ela conheceu o ator Raul Gazola, que assim como ela também era muito apaixonado por música, dança, artes em geral e já era um ator renomado na época. Segundo ela, foi amor à primeira vista. Os dois eram um casal perfeito, muito apaixonados, se davam muito bem e imediatamente criaram uma conexão muito forte, mesmo com uma certa diferença de idade. Segundo Raul, ela era a mulher dos seus sonhos. Ele disse em uma entrevista que sonhava com a sua imagem muito antes de conhecê-la, desde a adolescência, e quando ele a viu, ele logo se apaixonou. Menos de um ano depois, os dois decidiram se casar, e na época, como ela tinha apenas 19 anos, ela precisou inclusive se emancipar. De início, Raul chamou a Dani para morar com ele, e era um relacionamento muito intenso, mas ela disse que ela não iria antes de se casarem. Então, ele rapidamente marcou o casamento no cartório e, sem falar nada, acordou em um certo dia, disse para colocar um vestido que eles tinham comprado juntos em Los Angeles e só avisou: nós vamos casar hoje. Depois a gente faz a festa, depois a gente faz o religioso e tudo mais. E assim eles se casaram, só com a presença de 2 amigos como testemunhas. Na época, a família dela até ficou um pouco abalada, um pouco chateada, já que não foram convidados, né? Mas foi tudo muito rápido, não houve uma festa. E logo todo mundo entendeu do que se tratava. Em 1990, ela foi chamada para estrear na Rede Globo na novela Barriga de Aluguel, onde ela interpretou a bailarina Clô. Mesmo começando com um pequeno papel na época, não demorou nada para que ela fosse chamando a atenção com o seu carisma e o seu talento. Aos poucos, ela foi ganhando mais tempo de tela, chamando ainda mais a atenção de outros diretores famosos da emissora. Foi assim que o diretor Denis Carvalho a convidou para participar da novela O Dono do Mundo, fazendo o papel da irmã da protagonista, que era a Glória Pires.
Mesmo sendo filha da renomada Glória Pérez, a Daniela não ficou conhecida apenas por isso. Ela era conhecida realmente como uma pessoa muito talentosa, como a atriz Daniela Pérez. O seu talento e dedicação fazia com que ela tivesse um brilho próprio. E na época ela ficou conhecida até como a namoradinha do Brasil. E caminhava para uma fama muito maior, que parecia predestinada a ela. Ela sempre teve consciência que essa fama toda poderia ser passageira, e ela nunca se deslumbrou com a mídia e com nada disso. Ela realmente cativava todos à sua volta com a sua simpatia, a sua doçura, e ela sempre foi considerada uma pessoa muito agradável de se ter por perto. A Daniela nunca deixou de fazer o que realmente gostava. Depois de O Dono do Mundo, a Daniela interpretou a personagem Yasmin na novela de Corpo e Alma. Na época, ela era considerada já uma das principais promessas da televisão brasileira. Além do seu trabalho como atriz, o seu casamento com o Raul Gazola era considerado também um dos mais bem-sucedidos do Brasil. Os dois exalavam amor por onde eles passavam, e o Raul também fazia muito sucesso, já que naquele início dos anos 90 ele já protagonizava uma novela muito famosa da época. Os dois tinham planos de construir uma família, terem filhos muito em breve, casar no religioso, fazer uma festa, e tinham como projeto mais recente um musical chamado Dança Comigo, onde estava previsto para o início de 1993. E nesse projeto eles finalmente poderiam conciliar então a dança e a atuação, além de contracenar com o seu marido. E ela estava muito feliz, muito ansiosa por tudo isso. Os ensaios, inclusive, já tinham começado. O ano era 1992 e, como eu disse, a Daniela estava interpretando a personagem Yasmin na novela de Corpo e Alma. A personagem Yasmin vivia um triângulo amoroso com os personagens Caio e Bira, vividos pelos atores Fábio Assunção e Guilherme de Pádua. Na tarde de 28 de dezembro daquele ano, a Daniela e o Guilherme gravaram a sua última cena em que eles contracenaram juntos. Nessa cena, capítulo 127 da novela, o casal terminava um namoro conturbado para que ela então pudesse viver o seu amor verdadeiro pelo Caio, o Fábio Assunção. Acabar por quê, Yasmin? Bira, Eu não te entendo, a gente tá numa boa, não tá? eu ia falar com você na semana passada. Fiquei adiando. Por quê? Eu quero entender por quê, Yasmin. Por quê? Porque eu não tô apaixonada por você. Com o término do namoro do personagem, o Guilherme de Pádua começou a culpar a Daniela por estar perdendo espaço na trama. Isso porque a Glória Pérez, que era a mãe da Daniela, era a autora da novela. Toda essa desconfiança já tinha sido percebida também por outros atores, que viram o Guilherme praticamente perseguindo a Daniela por todos os cantos. Ele ligava muito para ela, deixava mensagem na sua caixa postal, a procurava o dia inteiro, de forma que já estava interferindo até no seu casamento com o Raul. Já que, obviamente, ele não estava nem um pouco confortável com toda essa situação, e essa perseguição era justamente por isso. Ele a assediava para que ela pudesse, de alguma forma, interferir na decisão da mãe com o seu personagem na novela, para que ele não perdesse o seu papel, e ele achava que isso poderia acabar com a sua carreira. Naquela mesma tarde, um ator e colega de novela chamado Sandro Siqueira havia presenciado essa perseguição do Guilherme com a Dani, e ele perguntou a Daniela se ela já tinha falado para sua mãe o que estava acontecendo. E ela disse que não, porque ela não queria prejudicar ninguém, e ele respondeu dizendo que se ela não contasse, ele contaria no dia seguinte. Porém, seria tarde demais. Mais tarde, na noite do dia 28 de dezembro, um advogado passou por uma área deserta da Barra da Tijuca, que era conhecida como o Sertão Carioca. Era uma área que estava em expansão, então ela não era muito habitada, e ele achou estranho a presença de 2 carros no local. Então, imediatamente, ele anotou as placas e informou a polícia. A Daniela estava desaparecida naquela noite depois de deixar os estúdios de gravação, e ninguém tinha notícias dela, ninguém sabia dela. A última informação que tinham era que ela tinha sido vista acompanhada do Guilherme de Pádua nos estúdios Ticum. Quando a polícia foi até o local, o Sertão Carioca, eles encontraram apenas um carro estacionado. Um Escort abandonado com documentos que identificavam como sendo do ator Raul Gazola.
Investigando a área, os policiais encontraram então o corpo de Daniela Pérez. Ela havia sido atacada e morta com 18 golpes, e tudo aconteceu de forma tão brutal que seu coração ficou praticamente exposto. Ela tinha apenas 22 anos. Quando Raul Gazzola soube da morte da mulher, ele ficou transtornado e só pensava que ela poderia ter sofrido um acidente ou algo assim, até que quando foi lhe informado que se tratava de um assassinato, tudo piorou drasticamente. A família também achava que poderia ser um latrocínio, já que a Daniela naquela noite estava com $6.000 que usaria para dar entrada em um carro. Mais cedo naquele dia, ela chegou a almoçar com a sua mãe, pediu esse valor, que era um dinheiro que ela já estava guardando há algum tempo. Então ela guardou esses $6.000 em uma pochete, uma bolsa que estava com ela. Junto dessa bolsa tinha também uma caderneta eletrônica. E no momento em que seu corpo foi encontrado, a bolsa, os dólares e a caderneta, nem a aliança que ela usava, estavam com ela. Então a primeira suspeita foi um latrocínio. Na época foi um dos crimes mais bárbaros acontecidos no Brasil e também um dos solucionados mais rapidamente. Após a descoberta da morte, muitos atores e amigos da Daniela ficaram desesperados, muito abalados e prestaram solidariedade principalmente à Glória Pérez e ao Raul Gazzola. Um desses atores foi o Guilherme de Pádua, que pediu que avisassem a Glória Pérez que ele gostaria de estar com ela no enterro da sua filha. Quando Raul Gazzola soube do caso, ele foi até a casa do Guilherme, já que ele foi a última pessoa vista, e o Guilherme disse que realmente esteve com ela no estúdio, mas que depois foi cada um para o seu lado e que nada teria acontecido. Ele ainda prestou solidariedade abraçando o Raul Gazzola. Inclusive, quando o Guilherme foi informado da morte da Daniela pela atriz Carla Daniel, ele perguntou friamente: como ficam as gravações amanhã? Porém, como eu disse, foi um dos crimes solucionados mais rapidamente, e o nome do Guilherme logo foi levantado pela polícia. Quando a suspeita foi levantada, o delegado Serrano, que era o encarregado do caso, falou o que tinha acontecido para Glória Pérez e pediu que a informação não fosse aberta para ninguém, para que ele não escapasse de alguma forma, já que ele já tinha se mostrado alguém extremamente frio e calculista, a ponto de, como eu disse, prestar solidariedade aos familiares da Daniela. Como a polícia tinha a placa do carro que foi anotado, eles investigaram em cima disso. A placa anotada era OM 1115 e ela foi anotada com uma letra errada. Porém, a polícia foi até os estúdios Ticom, onde eles haviam gravado mais cedo, e começaram a verificar as placas anotadas na planilha daquela noite. Uma delas era LM 1115, que pertencia ao Guilherme de Pádua. Mais tarde, inclusive, foi comprovado que ele teria utilizado uma fita isolante para alterar a placa do carro e parecer que era um O em vez de um L. No dia 29 de dezembro, a polícia foi até a casa do Guilherme e ele então foi levado para a delegacia, onde depois de um tempo acabou então confessando esse crime. Enquanto o velório acontecia, o Raul Gazzola ficou sabendo que o Guilherme era o responsável pelo crime e ele ficou completamente transtornado, tendo que ser contido pelos seus amigos como Maurício Matar, Fábio Assunção, entre outros atores. E muitos atores ainda era quase impossível segurá-lo. Ele ficou completamente desesperado. Depois de confessar o crime, o Guilherme logo ligou para sua mulher, Paula Tomás, que estava grávida inclusive, dizendo que seguraria tudo sozinho. E a partir de então, ela também se tornou uma suspeita. Os dois deram relatos à polícia como se fosse um ato não premeditado, como se fosse por uma confusão de uma briga e até um ato passional. Ele, principalmente, deu diversas versões do que teria acontecido, inclusive dizendo que a Daniela estava o assediando e insistindo para que eles tivessem um caso, porque o seu casamento com o Raul Gazzola não ia bem e que isso estava refletindo na redação da sua mãe. Ele ainda insistiu para mostrar o seu pênis à polícia, onde, segundo ele, tinha uma tatuagem feita para sua mulher, para provar o seu amor de certa forma. Nessa sua versão, ele disse que a Daniela havia o ameaçado e que por isso ele a convenceu de saírem para conversar e foi ela quem o levou até aquele local. Ele ainda quis mostrar como se ele estivesse se sacrificando pela mulher, já que eles viviam muito bem, que ela estava grávida e tudo mais.
Depois ele mudou, dizendo que na verdade a Paula teria cometido o crime, já que ela era uma mulher muito ciumenta e obcecada por ele. A Paula, por sua vez, negou ter estado na cena do crime. Porém, mesmo com esses depoimentos, o que aconteceu era na verdade muito diferente. E as provas eram irrefutáveis. Porém, a mídia em cima disso e muitas pessoas começaram inclusive a especular se realmente havia algo entre o Guilherme e a Daniela. Então, muitas investigações ainda tinham que serem feitas. E o que aconteceu na verdade é que após o término das gravações, por volta das 21 horas, a Daniela foi até o estacionamento dos estúdios Ticum, onde ela chegou a tirar algumas fotos com fãs. Umas crianças estavam por perto, e o Guilherme de Pádua, como estava presente, também tirou fotos com essas crianças. Logo depois, ela foi até o posto Alvorada, onde ela abasteceu o seu carro, e ela foi seguida até lá pelo Guilherme e a Paula, que estava escondida no banco do carro. Os pais das crianças que tiraram foto com os dois naquela noite disseram à polícia que, depois que saíram dos estúdios, eles seguiram os carros até um acostamento do posto Alvorada. Porém, eles tiveram que seguir viagem porque já estava tarde. O pai disse que eles viram o Guilherme parado, esperando algo. Eles até esperaram um tempo para ver se a Daniela aparecia, mas como ela não apareceu, eles decidiram ir embora. Um cozinheiro que frequentava o posto procurou a Glória Pérez depois disso e disse que ele costumava ficar conversando no local com alguns frentistas, com as pessoas que trabalhavam ali, e algumas pessoas tinham informações. Segundo ele, a Dani havia sido agredida e desmaiada no posto e então ela foi colocada dentro do carro. Quando ela foi agredida e colocada no veículo, ela percebeu que se tratava do Guilherme de Pádua. Então ela saltou do carro e ele novamente bateu nela e colocou ela de novo para dentro do carro. Todos os frentistas que trabalhavam naquele dia foram demitidos. Outros negaram a falar sobre o caso. Não existia um depoimento oficial sobre isso e tentaram de várias formas apagar o registro que ela esteve naquele posto. Tudo para não ter o nome envolvido na mídia. A Glória e os seus amigos ficaram como detetives procurando esses frentistas por todo o Rio de Janeiro. Eles chegaram até a casa de um dos frentistas, que era conhecido como Gago, e a sua mãe estava com muito medo, porque o seu filho havia testemunhado algo. Ela se negou a falar com a Glória por muitos dias. A Glória chegou a mostrar fotos da perícia, implorando para que eles dissessem o que de fato viram naquela noite. Flávio Bastos, o Gago, ele tinha 18 anos, era seu primeiro emprego. Ele era uma pessoa muito tímida, muito retraída, e foi ele quem provou que a história do crime passional era na verdade uma grande mentira. E que na verdade a Daniela já chegou na cena do crime completamente inconsciente. Ele deu depoimento dizendo que o Guilherme deu um soco em Daniela, segurou ela pelo pescoço e a colocou no banco do seu carro, no banco de carona. Depois ele pegou o carro dela, que era um Escort, e saiu do local. Mas ele não viu quem assumiu o volante do Santana. E claro, foi a Paula, mulher dele na época. Outra testemunha era Antônio Clarete, que lavou o carro do Guilherme depois do assassinato. Ele contou tudo na época para a Glória, mas ele disse que não queria ir na polícia de jeito nenhum, já que eram pessoas muito humildes e tinham medo de todo esse envolvimento. A deputada Benedita da Silva, ela ajudou a Glória conversando com ele, e então ele depôs, dizendo que a Paula se manteve de costas, não deixava se olhar, e o Guilherme parecia agitado, mostrando que não estava normal. A água da lavagem do carro saiu toda avermelhada, como se tivesse sangue. E após a higienização, o Guilherme deu uma gorjeta 3 vezes maior que o valor da lavagem. Como ele não assistia a novela, ele não sabia quem era o Guilherme de Pádua, mas quando ele viu na televisão a notícia do crime, ele logo o reconheceu. Ou seja, enquanto estava dentro do carro, o casal desferiu então 18 punhaladas que perfuraram o pescoço, peito, região do pulmão e coração. E ela ainda teve seu maxilar quebrado devido ao soco. Muito se falou também que o crime poderia ter ocorrido em uma espécie de ritual macabro. Isso porque mesmo que inicialmente eles tenham alegado que os golpes foram feitos por uma tesoura, o laudo pericial revelou ferimentos causados por um objeto pérfuro cortante com 2 gumes, como se fosse um punhal.
E se isso fosse causado por uma tesoura, ela teria que estar aberta e provavelmente provocaria lesões superficiais na mão de quem agrediu, o que não aconteceu com nenhum dos dois. Além disso, há indícios de que seu corpo estaria no interior de um círculo queimado, perto de ossos de animais, e os seus ferimentos teriam formado um círculo ao redor do seu coração. Muitas pessoas, inclusive o ator Maurício Matar, que era amigo da Daniela e de toda a família, ele contou em uma entrevista que ele havia trabalhado anteriormente em uma peça teatral com o Guilherme, e que ele e a Paula eram adeptos a uma seita um tanto quanto sinistra, e cultuavam uma imagem de gesso chamada Chicão. E ele levava o Chicão, essa entidade, essa imagem, para assistir espetáculos no teatro, levava para dentro do seu camarim. E um certo dia, o Guilherme até convidou o Maurício Matar a ir até a sua casa conhecer o Chicão, porque a entidade falava que o seu casamento, a sua carreira, estava indo por água abaixo. Porém, ele não aceitou e ele não foi. Mesmo com as informações dadas, essa tese não foi comprovada juridicamente. Outra coisa importante foi a falta da bolsa, da aliança e dos $6.000. O Guilherme tentou negociar com o delegado para que o crime fosse registrado como assalto, e ele disse que levou as bolsas de Daniela para simular que ela tinha sido assaltada, achando que assim ele poderia ter uma pena menor, o que nunca aconteceria. Chega Guilherme de Pádua e o pessoal começa a gritar. Assassino, assassino e mais outras coisas também. Assassino! Ladrão! Assassino! Ladrão! Viu? Que Deus dá a lei da Dani! Além de matar, tem que roubar! Não basta só matar, só faltava estupro! Ladrão! Durante o julgamento, ficou claro que o Guilherme de Pádua dava em cima da Daniela Pérez para tentar se dar bem na novela, já que ela era filha da autora. Na semana do crime, ele se sentiu ameaçado porque o seu personagem, o Bira, estava perdendo espaço na história e achou que a Daniela tinha contado para a mãe dela sobre as investidas que ele estava dando nela. Querendo se vingar, ele então manipulou a esposa, fazendo ela acreditar que era a Daniela quem dava em cima dele. E juntos os dois então planejaram o assassinato. E diante de todas as provas, ficou muito claro que não foi um acaso, não foi por uma briga, muito menos passional, foi tudo extremamente premeditado, tudo feito minuciosamente. Em 1993, a Glória Pérez começou um movimento para tornar o homicídio qualificado um crime hediondo. E se a lei mudasse, os condenados teriam que ficar mais tempo na cadeia antes de irem então para o regime aberto, ou ter qualquer tipo de benefício. Em só 3 meses, a Glória conseguiu 1,3 milhões de assinatura para o projeto da lei dela. Ela usou programas de TV, de rádio, shows de música, tudo para espalhar a causa, já que naquela época não tinha internet, era muito mais difícil que as coisas fossem espalhadas. As assinaturas foram entregues ao Congresso em outubro de 1993. A nova lei ela foi aprovada em agosto de 1994 e foi assinada pelo presidente Itamar Franco em setembro daquele mesmo ano. Porém, por causa de um princípio legal que diz que a lei não pode voltar atrás para prejudicar alguém, a nova lei não pôde ser aplicada no caso da Daniela Pérez. Então, em 25 de janeiro de 1997, o Guilherme de Pádua e a Paula foram condenados por homicídio qualificado. Ele a 19 anos e 6 meses de cadeia e ela a 18 anos como cúmplice. Em 14 de outubro de 1999, o Guilherme de Pádua deixou a prisão após cumprir 6 anos e 9 meses da sua pena, o que corresponde a 1/3 do total. Essa liberdade veio por meio de um regime aberto, que era um direito previsto na legislação brasileira que permite condenado a cumprir a parte da pena em regime fechado e outra parte em regimes mais brandos. Depois da sua saída, o Guilherme de Pádua se separou da Paula Tomás e se casou novamente, agora com a produtora de moda Paula Maia. Ele conheceu a Paula na igreja que ambos frequentavam. No entanto,
O casamento chegou ao fim em 2014 e, após o término, ela também deu entrevistas alegando que ele era extremamente manipulador. Em 2010, durante uma entrevista no programa do Ratinho, o Guilherme de Pádua foi confrontado com a possibilidade dele ser processado por falso testemunho, já que ele não era mais réu e não possuía o direito de mentir. Diante dessa situação, ele se recusou a responder qualquer tipo de pergunta sobre o caso, para evitar um novo processo. Em 2012, o Guilherme de Pádua concedeu uma entrevista ao Domingo Espetacular, na qual ele apresentou então a sua versão sobre o assassinato da Daniela. Porém, no seu relato, ele contradisse testemunhas oculares, muitas versões anteriores, gerando agora ainda mais controvérsia sobre o caso. Ele também foi condenado a pagar uma indenização de 500 salários mínimos à Glória Pérez e ao Raul Gazola. Ainda teria que arcar com as despesas do sepultamento, do funeral de Daniela e os custos processuais de advogados. Porém, ele não chegou a pagar nenhum desses valores. Em 2017, ele se casou pela terceira vez com uma estilista chamada Juliana Lacerda e ele virou pastor na Igreja Batista da Lagoinha, em Belo Horizonte. Ele voltou a chamar a atenção em 2022 pelo lançamento do documentário sobre a Daniela Pérez, da HBO Max, e ele ainda postou um vídeo no YouTube pedindo perdão para a Glória Pérez e para o Raul Gazola. A Glória Pérez, por sua vez, deu uma declaração dizendo que pessoas podem sim ser recuperadas, porém isso não inclui psicopatas, e que a Paula e o Guilherme eram psicopatas de carteirinha. Em 6 de novembro de 2022, logo depois de completar 53 anos, o Guilherme de Pádua faleceu vítima de um infarto em sua própria casa. A Paula ela foi solta 6 anos depois de presa, assim como o Guilherme, ambos em liberdade condicional. Em 1999, depois da sua soltura, ela mudou o seu nome para agora Paula Nogueira Peixoto. E ela também foi condenada a pagar 303 mil de indenização à Glória Pérez. Ela se formou em Direito e se casou novamente com um advogado chamado Sérgio Peixoto e tiveram uma filha juntos. Essa filha, inclusive, estaria fazendo campanhas publicitárias e participou de um anúncio de uma marca infantil. A própria Glória Pérez, sabendo disso, fez uma declaração dizendo que a Paula não preservou o seu filho que estava na barriga quando ela se fez assassina e que ela não preservava agora a sua filha, colocando ela no meio onde ela vai ser sempre referência de ser filha de uma assassina. O filho, inclusive, que ela teve com o Guilherme de Pádua, ele nasceu apenas 4 meses depois do crime e ele só voltou a ter contato com a Paula depois que ela foi solta. E na época ele foi inclusive adotado pelo atual marido da Paula e não teve mais contato com o pai biológico. Recentemente, ela voltou a ter problemas na justiça quando foi solicitado que agora ela entregasse um veículo penhorado, já que, segundo ela não tem bens para pagar a dívida que ela teria. Ela também tentou recorrer no STJ para impedir a sua associação ao crime na imprensa com base no direito de esquecimento, porém o pedido foi negado. Então foi isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Tentei trazer com mais detalhes possível. E se você acompanhou até aqui, aproveita, se inscreve se ainda não é inscrito. Ativa o sininho para ficar por dentro de todas as novidades. Comenta, deixe sua curtida. Ajuda bastante aqui no engajamento do canal. Então, muito obrigada, valeu e tchau, tchau!